Olá pessoal, irei continuar com a leitura das Cartas de Cristo, número 2, na página 90. Da onde eu parei, eu vou continuar aqui agora nesse vídeo. Tudo bem com vocês? Então aqui, Cristo está dizendo: acredite em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição, como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai, que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas estas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai, que habita em vocês, porque então certamente serão saciados umas centenas de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abastendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês e, da mesma forma, serão poupados nos momentos de dificuldades. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus, e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai, de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem: o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva, verão um misterioso e maravilhoso trabalho do Pai, em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que
Um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente. E um dia finalmente que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não. É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico, que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável. E ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isto? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço. O conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado de mente, de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai.
formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofri ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais, se escutarem o que eu tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. E isso quer dizer que primeiro terão de lidar com seu eu, porque é que terão que se ocupar do eu, porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês perguntarão: por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui, que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai, portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma. Acreditam que, se alguém se apropria de seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto, como castigo ou recompensação. Acreditam que quem os roubam deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retaliar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar, entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O Pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês, pelo Pai. Lembrem-se também da grande lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas da árvore de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam esta parábola, porque isso é muito importante para vocês, não somente nos dias de hoje, mas também em todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mude seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes desses pensamentos.
aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Um homem gritou para mim: diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco? Sorri para ele e disse: quando seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar alguma distância e não quer ir sozinho e pede para você ir com ele, o que você faz? O homem riu. Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele, porque eu estava ocupado. E como se sentiria o seu vizinho? Perguntei. O homem encolheu os ombros. Eu não sei. E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia ao seu pedido? O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: ele irá xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda. Eu disse às pessoas. Ele respondeu acertadamente. E como ele se sentiria? E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado, sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos: ele dirá a todos aqueles que encontrar como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que uma vez foi pedir ao seu vizinho para caminhar com ele por 1 ou 2 milhas e este se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele a pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho e agora ele está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo quem criou esta situação? As pessoas riam e assentiam com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Disse a eles: aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele ou qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês. Se também tivessem uma necessidade, como gostariam que ele respondesse ao seu pedido? Um murmúrio varreu a multidão e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que o acompanhe por 1 milha, façam isto com agrado e estejam dispostos a caminhar por 2 milhas, se necessário. Quando recusam algo, as pessoas não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo, para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não querem fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo. E o pai também é tensionado e não pode fazer seu trabalho amoroso dentro de vocês, e é deste enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontre alguém em extrema necessidade, que tenha frio ou esteja infeliz, e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram.
Sabiam que era isto que fariam. Não, entreguem a ele o seu manto e se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica. E sigam o seu caminho e se alegrem. Alegramos-nos, perguntou uma voz descrente. Eu ri e disse, sim, meu amigo, alegre-se, primeiramente porque possuía uma túnica e um manto para dar, e logo alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto. E o Pai dentro de vocês fará retornar em breve suas roupas de alguma forma surpreendente. No entanto, sem entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar resmungando para si mesmo, e agora, por que fiz isso? Fui um tolo, agora sentirei frio no lugar dele, e as pessoas rirão de mim porque dei a ele minha túnica e manto. E fiquei eu mesmo sem nada. E o que dirá a minha mulher quando eu chegar em casa? As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá a sua túnica e manto, e em seguida lembra que coisa insensata fez a si mesmo. Eu sabia que muitas vezes se privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento e então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu não disse que colhem o que plantam? Não dizem claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam sua vida futura? Então, o que querem semear para colher depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem a túnica e o manto durante muito tempo? Porque é isso o que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão e endurecerão como uma rocha a pobreza que trouxeram para vocês por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam, nem sorriam mais. Estavam muito caladas e escutando atentamente. Bom, vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito grande, né? Vocês viram que maravilhosos são os ensinamentos do Cristo? Esses ensinamentos são os mesmos ensinamentos que ele ensinou na Palestina. Só que naquela época, esses ensinamentos foram passados muito pouco para a Bíblia, né? Algumas parábolas só. Porque os apóstolos demoraram para colocar na Bíblia e acabaram por esquecer, né? Os ensinamentos ou por de alguma forma não colocar por causa do momento daquele tempo de antigamente. Muito lindos são esses ensinamentos do Cristo. É um ensinamento elevadíssimo que não se vê em lugar algum no planeta Terra, a não ser aqui no livro das Cartas de Cristo ou alguém em algum canal que já leem ou explicam as cartas do Cristo, né? Agora eu quero fazer a oração que Cristo ensinou em uma das cartas. Então vamos lá fazer a oração junto. Vocês sejam abençoados abundantemente pelo Pai e por Cristo. Vamos então fazer a oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, meu constante apoio
minha saúde, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades, minha proteção e minha mais alta inspiração. Peço, Pai, que me revele tua verdadeira realidade. Sei que tu queres que eu seja plenamente iluminada, para receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Sei que isto é possível, pois tu és a inteligência amorosa que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que o meu propósito final é te expressar. Sei que tu me guardas e me protege no perfeito amor. Quando eu envio um raio de luz, de consciência para a sua consciência, quando eu quero fazer um pedido a ti, e tu envia um raio de luz, de consciência divina para a minha consciência humana, e que quando eu te escutar, tu entras em minha consciência e virá cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Obrigada, Pai. Obrigada, Mãe. Obrigado, Pai e Mãe. Melhor. Então, meus irmãos, eu peço que vocês sejam muito abençoados pelo Cristo, abençoado pelo Pai e Mãe, Deus, e peço também para vocês dar um joinha nesse vídeo, se inscrever, para que o YouTube reconheça e mande esses maravilhosos ensinamentos do Cristo, que ele trouxe ainda naquela época da Palestina, e que agora, novamente, esses ensinamentos também pode ser trazido por ele, por o canal dele, porque naquela época o conhecimento ficou obscurecido, não foi publicado em nada todo o ensinamento do Cristo. Então agora ele pode trazer através do canal das Cartas de Cristo, do canal dele, ele pode trazer esse conhecimento da verdade para nós. Todas as pessoas um dia encontrarão com essa verdade. Porque através dessa verdade que nós iremos chegar até a consciência crística. Nós iremos evoluindo até que nós chegamos na consciência crística, que ela é a consciência mais elevada que tem. A consciência crística, a consciência do Cristo. Então é isso, meus irmãos. Um grande abraço a todos vocês. Eu amo a todos vocês.